Eu sou a doutora Adriana Oliveira Lima, sou formada em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em Pesquisa em Ciências Sociais. Tenho mestrado em Educação também na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tenho doutorado no Reino Unido. Tenho 5 livros publicados pela editora Vozes. Tenho experiência em educação em todas as áreas, desde das crianças pequenininhas em creches até a universidade. Dei aula durante anos na universidade, tenho muitos artigos. Tenho um blog, né, onde tem mais de 300 artigos publicados. Publiquei muito tempo em jornais, né? Agora, a ideia desse canal é divulgar ideias pedagógicas e psicológicas. A psicologia centrada em divulgar as ideias do Jean Piaget, que é o foco assim, dos meus estudos, e tentar mostrar toda essa aplicação que essas teorias piagetianas têm para a melhor qualificação da educação. Então, eu vou pegar diferentes temas atuais, temas mais teóricos, né, de forma a expor a teoria piagetiana e as suas implicações pedagógicas. Muito obrigada e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu queria começar a falar sobre as operações concretas. Nós vamos ter mais vídeos, porque existe assim um mundo, né, das operações que vai se desdobrar em muitos temas, principalmente por causa da escolaridade das crianças no ensino fundamental, né? Então, o Piaget ele definiu 3 grandes teorias, 3 grandes estruturas: a estrutura sensório-motora, a estrutura simbólica, semiótica, e as estruturas operatórias. Essas estruturas operatórias, que começam aos 7 anos e vai até 15 anos e mais, até a vida adulta, se subdivide em 2 estruturas de operações: as operações concretas e as operações abstratas, né? A operação concreta está mais afeita às operações aditivas, e as operações abstratas aos processos algébricos mais complexos, mais hipotéticos, né? Ele chamou também de pensamento hipotético dedutivo, né? A capacidade da criança, do adolescente, de deduzir, de entender probabilidades, de entender temas mais complexos, o que você não vai encontrar nas operações concretas. As operações concretas que nós vamos trabalhar agora, essa que vai a criança de 7 até 12 anos aproximadamente, né? A primeira coisa é o aparecimento dessa lógica, né? Ela supera a intuição, a centração perceptiva, o ponto de vista dela nas coisas dela, no que ela vê, no que ela pensa, e começa a ver o outro e começa a se posicionar no ponto de vista do outro, né? Então, quando você diz para uma criança: você gostaria que fizesse isso com você? Até os 6, 7 anos a criança não entende isso. Ela não sabe o que é se colocar do ponto de vista do outro. Mas a partir dos 7 anos, você pode usar esse tipo de argumento, né, na formação moral, porque ela já pode compreender o que é sair do seu ego, né, e se colocar de um outro ponto de vista para perceber a realidade. Então, isso tem uma série de testes, né? Esses testes piagetianos tem muitos na internet, e eu vou mostrar alguns, né, mas você pode procurar outros no YouTube, tudo que tem. Eu vou mostrar aqueles que possam fundamentar a compreensão de o que a criança pode ou não entender. Porque às vezes os pais querem que a criança entenda multiplicação aos 7, 8 anos. Ela não vai entender uma multiplicação antes dos 9, 10 anos. Porque é ali que ela adquire a operação chamada multiplicativa. Então, antes disso, ela só faz adições. Então, por exemplo, os textos das crianças que são muito criticados, porque a criança diz aí, 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 porque ela é aditiva. Então, ela faz uma redação agregando elementos à história, né? Aí eu saí, aí minha mãe foi, aí minha mãe comprou, aí a gente foi à praia, aí. Oê, ela bota qualquer coisa, mas você vê que é uma agregação aditiva ao texto, né? A mesma coisa ela faz nas operações matemáticas. Ela pode aprender a adição e pode aprender a subtração, que é a sua operação inversa da adição. Claro que quando aparecem as reservas na subtração, ela vai ter que ter uma complexidade de pensamento que é um pouco mais ampla, que é entender as classes
né, e as ordens. E aí ela já vai estar mais próxima dos 9 anos de idade mental. Então nós precisamos ter paciência em cada um desses conteúdos. Mas nessa idade, aos 7 anos, uma criança tem um mundo de cinema para ver com os pais, todos os filmes de aventura eles amam, todos os jogos de dama, todos os jogos de dados, todos os jogos de trilhas, aqueles firos, jogo da velha eles adoram, forca, por exemplo, é ótimo para aprender a escrever as palavras. Então, muitos jogos estão disponíveis e que os pais podem jogar com as crianças para evitar que elas fiquem tanto tempo no celular, na internet. Então procurem jogar muito, ver todos os filmes de aventura, é a idade do Indiana Jones, é a idade dos heróis todos, aparecem todos os heróis, aparecem todas as aventuras, os carros, as corridas, todo esse mundo, né, mágico de vencer, de aventura, de mistério, né, dos piratas, tudo isso aparece em assim, proporções gigantescas nessa idade entre os 7 e os 9 anos. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco os testes que fazem essa passagem entre o operatório, o pré-operatório, a criança intuitiva, para a criança operatória. O primeiro teste que eu gostaria de mostrar é esse que é da substância, né? Que é a conservação das quantidades, né? Eu pego uma vasilha com água, 2 copos iguais, pode ser qualquer recipiente, desde que sejam iguais. E eu peço que a criança coloque a mesma quantidade de água nos 2 copos. Às vezes ela fica muito tempo até ela conseguir admitir a igualdade, né? Então, num determinado momento, ela diz, estão iguais, tem a mesma quantidade de água aqui e aqui? Ela diz que tem. Lembrem que no número nós vimos esse mesmo processo. Aí eu passo uma das águas para cá e pergunto agora a ela o que acontece. Ela vai dizer que aqui tem mais, porque é mais largo, ou aqui tem mais porque é mais alto, né? Essa criança ainda é intuitiva. Essa criança é aquela que a gente pode enganar, que se você der um copo bem fininho e comprido, ela vai achar sempre que tem mais do que qualquer outra coisa, porque ela vê pela altura, né? Quando a criança é operatória, ela tem que afirmar, não, continuam iguais. Aí ela pode dizer, porque eu não botei nem tirei nada. Ela pode dizer, se eu voltar, continua a mesma coisa, que é a inversão. Então ela prova, né, que ela conserva a substância independente dos recipientes que ela esteja, né? Independente de ser largo, fino ou estreito, se eu coloquei as 2 quantidades iguais, por mais que eu modifique os recipientes, ela vai continuar sempre igual, né? Então esse é o teste que me mostra a conservação da substância, né? Esse é um dos testes, tem muitos na internet desse tipo. Se botar conservação da substância, tem vários testes disso. Aí outra coisa que vai ser muito importante para a operação da matemática, da aritmética, é a transitividade. É eu botar, por exemplo, eu vou botar poucos elementos para ser mais rápido, né? Se você pegar esses 4 vasos, se eu der uma flor para esse vaso, outro para esse, uma flor vermelha. Aí ele botou as flores vermelhas. Aí eu digo, agora eu tiro as flores vermelhas e dou uma flor azul para cada um dos vasos. Aí eu pergunto para ele, o que é que eu posso dizer sobre a quantidade dos vermelhos e dos azuis? A criança tem que dizer que estão iguais, né? Até 6 anos ela acha que aqui tem mais, ela faz muita confusão. Quando ela se torna operatória, ela é capaz de dizer, se esse aqui eu botei um para cada um, e esse aqui eu botei um para cada um, esse tem que ser igual a esse. Esse raciocínio da criança é a mesma coisa que dizer, se A é igual a B, e B igual a C, então A tem que ser necessariamente igual a C. Isso é uma operação lógica, mostra a transitividade e mostra a capacidade da criança de aprender as operações aritméticas, né? A soma principalmente e as subtrações mais simples, né? Mais tarde um pouco ela vai fazer as operações com reserva, que também nós vamos falar sobre isso.